Fala pessoal, então esse é o vídeo que eu prometi para vocês em continuidade, em que a gente vai falar da polêmica de arbitragem do jogo de Palmeiras Atlético Paranaense, que aconteceu na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Uma continuação, portanto, do vídeo Um Torcedor número 24, se eu não me engano, em que a gente comentou essa rodada. A gente vai falar sobre o problema dentro de campo, a gente vai falar sobre o estado do futebol brasileiro, a gente vai falar sobre a declaração do João Martins após a partida e sobre as respostas que aconteceram, tanto do Palmeiras quanto até do Paulo Nobre entrou aí na história, e foi até melhor do que o Palmeiras, diga-se de passagem, para comentar o assunto. Como vocês sabem, eu não tenho os direitos de transmissão de todas essas coisas que eu vou colocar aqui. Então, na medida do possível, eu vou colocar só o áudio do João Martins para nós entendermos o que ele está falando e depois eu coloco as notas aí, CBF, Palmeiras e tal. Então vamos ouvir juntos a declaração pós-partida do João Martins e aí a gente vai comentando aos poucos. Eu vou pausando e comentando. Vamos lá, vamos colocar o áudio aí. Muito boa tarde. Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Sobre isso que ele está falando, nada mais do que a verdade. O futebol brasileiro tem uma certa aleatoriedade a mais. O futebol por si só já é um esporte que tem um nível de aleatoriedade, mas o futebol brasileiro tem algo a mais, que é esse tempero de interferências externas, que às vezes não dizem respeito ao campo. É um país em que os resultados variam mais, porque você tem os piores terrenos de jogo, a pior administração, uma arbitragem muito ruim, você tem um modelo de calendário que prejudica os times que investem mais. Por exemplo, o Flamengo contrata vários jogadores estrelados e tal. Chega uma data FIFA, se o Flamengo estiver bem, os jogadores foram convocados, o Flamengo perde o time inteiro. O jogador não pode jogar o jogo seguinte, porque assim que acaba a data FIFA vem a coisa. Então, um time que tem sucesso, que tem dinheiro, que consegue contratar grandes nomes, é punido. Você encavala um monte de jogos, quarta, domingo, sábado, segunda, domingo, quarta, terça, quinta, joga 8 vezes na semana. Então, apesar de você ter um time bom, ter um planejamento bom, primeiro que é mais difícil se planejar assim, mas apesar de você ter um time bom, investimento bom, isso fica prejudicado. Gramados horríveis, isso tudo aumenta a aleatoriedade do esporte, com certeza. Prejudica em termos de lesões, de preparação, etc e tal, com certeza. Nada mais do que a verdade o que ele disse aqui. Entendemos isso, mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã a meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico. Aqui é a mesma coisa, né? Toda semana agora a CBF está fazendo esse teatro patético mesmo, de fazer um vídeo... não sei, até agora não entendi para que é, na verdade. Aparecem uns palhaços ali, eles falam meia dúzia de bobagens, a gente dá risada e eles usam o futebol como argumento para poder fazer as piadas deles, mas eu não entendi até agora. Mas toda vez eles vêm e tentam justificar o injustificável. Mostram imagens estranhas, tentam fazer um malabarismo estratosférico para justificar os erros que acontecem, tudo para não dizer que errou, e erraram feio, tem errado bastante, embora se recusem a admitir. E fica por isso mesmo, porque eles falam, não, mas isso já passou, nós já fizemos um vídeo para falar sobre isso. E daí que vocês fizeram um vídeo? Tá tudo errado do mesmo jeito, o erro continua. Vocês não podem reescrever a história e desfazer o erro e também não consertam para o futuro. Então, foi ficar fazendo vídeo, justificando, explicando, então aqui a gente errou, mas agora já foi. Veja bem, então aqui talvez tenha errado, mas talvez não tenha errado, vamos justificar assim, assim, assim. Isso não resolve o problema. Em vez de gastar o tempo e o recurso para melhorar o sistema, melhorar as imagens, melhorar as câmeras, a capacitação das pessoas que trabalham com isso, a lisura do processo, não. Gastam tempo e recurso para ficar justificando o erro. Quando o erro não tem justificativa, está errado e ponto. É uma prioridade invertida, né? Vamos lá. E não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos e depois vem justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões e este ano está a ser
inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo, sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar, para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil... Bom, isso aqui só mencionando, de fato, tem acontecido sistematicamente. Isso até tem um pouco de casualidade mesmo, mas é fato que os árbitros estão ignorando totalmente. O Luan tem tomado chute na cara, o Gustavo Gomes já tem tomado 2 seguidos na cara, o Endrick tem tomado pancada pra caceta, e os árbitros é pé na cara, e o árbitro não dá nem falta em 2 lances. Não é nem aquele, sabe, faltinha a mão levantada, que você dá jogo perigoso, você não marca falta em si, nem jogo perigoso. Então assim, a ruindade técnica, vamos dizer assim, dos árbitros realmente tem exposto os jogadores, não só do Palmeiras com certeza, mas do futebol brasileiro, tem exposto os atletas a lesões traumáticas. E eu, como acompanho muito de perto todos os jogos do Palmeiras, confirmo, atesto e dou fé a essa afirmação, de fato. O Luan toma chute na cara, o Gomes toma chute na cara, o Endrick toma chute na cara, o Zé Rafael toma chute na cara, toma tesoura voadora e segue o jogo, segue o jogo. É especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol, e dá amarelo ao Garcia injustificavelmente, depois de um penalti muito bem marcado, que ele não viu. Não sei, deve estar cansado, notou-se o jogo, a falta de preparação física. Um penalti muito bem marcado, amarelo muito bem dado, mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece. Bom, aqui ele está se referindo ao primeiro cartão amarelo que o lateral direito do Palmeiras recebeu. E de fato, assim, o jogo no Brasil é parado a todo tempo, é jogador fazendo teatro, caindo no chão e põe a mão aqui, põe a mão ali e rola. E para cobrar lateral uma demora, e um larga a bola pro outro, e aí o goleiro troca a bola, fala que tá murcha, aí o Gandula tem que trazer mais uma bola, aí o Gandula já não tá mais. E aí o juiz, dentre todos esses lances que ocorrem assim o tempo inteiro, ele escolheu um lance específico, que não era nem no momento importante, no momento de pressão nem nada, para dar um cartão amarelo. Se estiver correto isso, é uma falta de critério. Porque a todo momento acontece, você escolheu um cara aleatoriamente, aqui ó, toma o cartão. E para todos os demais, não. Para todos os demais, se eu for... Porque agora que o amarelo é esse, se eu for dar amarelo para todo mundo, não acaba o jogo, né? Porque vai ser todo mundo expulso. Então, a falta de critério é o que compromete aqui nesse caso. Não estou nem falando que não deva ser coibido o atraso do jogo. Caso esteja havendo atraso do jogo, tem que ser coibido. Mas tem que ser coibido. E não um atraso de jogo tem que ser coibido, todos os demais serem ignorados. E é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. E não é por falta de qualidade dos jogadores, por qualidade... É por falta de transparência neste futebol. E escusam de mandar areias para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras, que é para isso que nos pagam. Bom, e aqui só para concluir é isso, a falta de credibilidade do futebol brasileiro é conhecida mesmo. O futebol brasileiro não está no topo do mundo, não é por acaso. Tem grandes jogadores, em número, em grande quantidade, em grande qualidade, e nem assim consegue ser. Por que será? Como é que a gente tem o melhor material humano e não converte isso em qualidade de espetáculo, em qualidade do torneio e tal? Por que será? Será que é porque é mal organizado? Será que é gerido pelas pessoas pelas quais é gerido? Será que é porque tudo que está em torno do futebol que não diz respeito ao atleta, mas arbitragem, condições de gramado, calendário, toda a parte burocrática, administrativa, será que é porque tudo isso é uma grande porcaria? Será que tem a ver ou é só uma coincidência? Então eu vou colocar daqui a pouco a nota da CBF que responde a isso, mas antes, do que a gente estava reclamando? Do que o João Martins reclamou aqui? Vamos mostrar o lance aqui para vocês, ó, vou pôr na tela. Esse é o lance que ocorre logo no comecinho do jogo, nos primeiros minutos, talvez acho até que foi no primeiro ou no segundo minuto, em que o zagueiro do Atlético Paranaense, o glorioso Zé Ivaldo, agride o Endrick na área e o árbitro não marca nada. O fato do árbitro não marcar nada já é preocupante, já demonstra que ele não está atento, que ele não está capacitado para exercer aquela função. Mas foi chamado para o VAR, que está ali para isso, né, para rever o lance. Ele é chamado pelo VAR, no VAR ele se convence de que houve um pênalti. Mas não de que houve uma agressão. Isto é, ele marca o pênalti e não expulsa o jogador do Atlético, que deveria ter sido expulso. Isso é uma agressão clara. Eu não posso colocar a imagem em movimento aqui e tal, por aquela questão que eu falei dos direitos. Não sei se um trechinho pequeno assim talvez pudesse, mas enfim, não entendo exatamente até que ponto eu posso pôr ou não. Mas o fato é que ele, em movimento, essa imagem é o seguinte, ele olha para a movimentação do Endrick, ignora completamente a bola, vê onde está o jogador do Palmeiras, engatilha uma cotovelada e dá-lhe uma cotovelada na nuca
O que, inclusive, é muito perigoso você fazer isso. Não faça isso em casa, jogando futebol aí com seus amiguinhos, com seus irmãos. Não faça isso. Caracteriza claramente uma agressão. E o árbitro, que teve a chance de ver isso por vários ângulos, com câmeras e replay, e põe câmera lenta, e põe em velocidade normal, e põe de cima, e põe de baixo, não sei o quê. Para ele tudo normal. Segue o jogo. O recado que eu tenho para o torcedor do Atlético Paranaense, que eu já dei no meu outro vídeo, mas repito, é: livrem-se desse Zé Ivaldo o mais rápido possível. Esse cara não tem inteligência para jogar futebol, quanto mais zagueiro. Esse cara correu risco. Se ele enfrentasse uma situação normal de jogo, ou seja, com árbitro, com regras, etc., esse cara teria sido expulso e faria o Atlético jogar com um a menos desde o primeiro minuto e com um pênalti a favor do adversário. E pênalti você sabe como é. Geralmente sai igual, às vezes erram, como o Hendrick errou, né? Batendo mal, inclusive, mas numa situação normal, o Atlético teria sido prejudicado enormemente. Então, vê se o torcedor atleticano aí estaria feliz, né, numa hora dessa. Então, foi uma atitude grosseira, realmente, desse sujeito, que foi muito mal no lance. Agora, em função desse lance que é claríssimo, o resto do jogo fica comprometido também, claro. O Palmeiras ainda assim conseguiu lá, fez os seus gols e tal, e aí depois tem a expulsão contra, num lance que aqui o João Martins pelo menos concorda, falou, não, foi pênalti mesmo, foi bem expulso, tomou o cartão amarelo, certo, o problema foi o primeiro cartão, ele disse. E aí aquela questão do atraso que a gente comentou, de repor a bola em jogo, e é o que gerou essa reclamação toda. Agora, a CBF então responde da seguinte forma, vou colocar na tela para vocês e vou lendo junto para caso vocês não consigam ler. Ela diz assim: a Confederação Brasileira de Futebol lamenta o que se viu ontem, dia 2 de julho, e aqui se tem uma ponta de esperança, né? Você lendo só essa parte, você fala, pô, eles vão admitir o erro, vão lamentar que o jogador do Atlético não foi expulso e que o árbitro não tenha visto. Não, eles já se esmerdalham logo na segunda linha. Por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para entrevista pós-jogo. O ato foi muito além das reclamações da arbitragem. O que ocorreu foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Chega a dar vontade de rir mesmo, não é uma bobagem dessa. Mostrando inclusive desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando seguidamente. Quer dizer, além dessas reduções vulgares aqui de chamar de xenofóbico, não sei o que, eles dizem que o treinador tentou diminuir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Qual é a relevância do Campeonato Brasileiro na Europa? Diga para mim, vocês que estão aí nas internas da CBF, deve ter informações que a gente aqui fora não tem. Porque até onde eu sei, e de muitas fontes, o europeu está defecando e caminhando solenemente para o Campeonato Brasileiro. Se você chegar na Bélgica, na Croácia, na Inglaterra e perguntar para ele, e o Cruzeiro, hein? Quem? E o Flamengo? Hã? E o Palmeiras lá? E o Grêmio? Hã? O que você está falando, cara? Ninguém sabe quem são esses times, ninguém se importa com esses times e ninguém acompanha. Tem vários motivos para não se acompanhar o futebol brasileiro e sul-americano, de modo geral, na Europa. O horário é um deles, né? O horário que ocorrem os jogos aqui, para eles seria madrugada. Então, assim, a não ser que um brasileiro vá morar lá e ele torce para um time do Brasil e acompanhe de lá, para o europeu mesmo, que interesse ele tem ficar acordado de madrugada vendo o jogo num campeonato que tem um nível técnico abaixo do campeonato que ele disputa lá, um nível de organização pior, tem essas arbitragens horrorosas, tem o Wilson Seneme, tem o Wilton Pereira Sampaio, tem essa galera toda aí, e dentre outros, aí não vou citar todos aqui porque fica uma lista meio grande. Mas você acha mesmo que o cara vai ver um jogo apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, vai ver lá uma explicação do Seneme na segunda-feira na live lá que ele faz, não sei o quê, vai olhar para aquilo e falar, pô, que legal, hein? Eu quero ver mais disso. Onde é que tem mais? É Brasil? Deixa eu ver o Campeonato Brasileiro. Não, não vai. Não vai. Definitivamente ele não vai. Ele não vai fazer isso. E tem toda a razão. Pela saúde mental dele é importante que ele não faça isso, porque ele vai ficar maluco, que nem a gente aqui, revoltado com o tamanho das barbaridades que acontecem no futebol brasileiro. Segue aqui a CBF. O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão critica, não corresponde à realidade. Na medida em que o Brasil é o país no mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. A segunda parte é uma bobagem contingente que não quer dizer nada, né? Não tem argumento lógico, não há silogismo aqui. Mas vamos para a primeira parte. O comportamento do jogador brasileiro que o funcionário critica não corresponde à realidade. Não corresponde. De novo, quantos são os treinadores europeus que preferem ter no seu time jogadores argentinos do que brasileiros em função exatamente disso? Já falaram isso publicamente, abertamente. Treinadores holandeses, treinadores ingleses, treinadores italianos
que já falaram várias vezes que o jogador brasileiro é difícil de lidar porque eles vêm muito mimados do Brasil. Eles vêm fazendo graça, vêm fazendo malabarismo, vêm fazendo esses teatros mencionados pelo João Martins, rolam no chão, dão cabalhota e gritam, e chutam a bola na mão dele, ele põe a mão na cara, que nem o Rivaldo na Copa, aí o árbitro coloca a mão nas costas do Daverson, ele se joga, e tá doendo, e vários lances, o cara dá um carrinho, nem encosta no outro, o outro se joga, põe a mão na canela, faz que nem o Neymar. Pelo que o Neymar é conhecido mundo afora? Vai lá na Europa perguntar o que vocês acham do Neymar. Eles vão falar, olha, até um bom jogador, mas se joga muito, rola no chão. Aquela Copa de 2018, qual que era o meme da Copa? Não era o Neymar se jogando, rolando do meio campo até a linha lateral, seguiu para fora do campo, derrubou o repórter lá, o cinegrafista, derrubou até um rapaz que estava tomando conta do carro lá do lado de fora da agremiação. O futebol brasileiro é conhecido por isso mesmo. Um bando de jogador meio assim, desleixado, com pouca disciplina, meio folgado, meio marrento e que faz teatro para uma... No futebol inglês, onde isso mais acontece, tem uma grande resistência do futebol inglês a contratar brasileiros, enquanto o espanhol e o italiano estavam contratando já há algum tempo. Demorou um pouco mais ali na Inglaterra por causa disso, porque o torcedor inglês ficava revoltado com as simulações. Jogador que se joga na área, que fica fazendo ai, meu Deus, ai, tá doendo, e não era nada. E eles vaiam, a torcida do próprio time vaia. E o jogador brasileiro é conhecido por isso. Então o que ele falou nada mais é do que a verdade. A CBF dizer o contrário aqui é só alucinação da cabeça dela. É um wishful thinking. Eles estão tentando, não, quem sabe não seja tão ruim assim. Não é só na cabeça de vocês. Aí eles seguem aqui. A atual gestão da arbitragem da CBF nunca esteve tão transparente e se expôs tanto, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais equívocos. Somos o único país do mundo a oferecer avanços tecnológicos nos estádios, com telões mostrando os lances da partida em tempo real. Inclusive o lance em questão, alvo de reclamação, foi acompanhado por todo o estádio, por jogadores e torcedores. Mentira. Eu já falo sobre isso. A CBF, através de sua comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos que normalmente ocorrem durante as partidas. Então, lances duvidosos ocorrem durante as partidas, mas quando sistematicamente eles são direcionados da mesma forma, você começa a duvidar dos lances duvidosos. Você fala, não, isso aqui não é só um lance duvidoso, tem alguma coisa estranha aqui. Ou é todo mundo muito ruim, ou todo mundo tá sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo, sabe? Tem alguma coisa acontecendo e a gente não foi convidado para essa festa. Mas vamos lá, primeira afirmação. A atual gestão nunca foi tão transparente. A gente começa a ficar em dúvida sobre tudo o que aconteceu no futebol brasileiro até esse momento presente. Porque tá essa porcaria que está. E esse é o momento de maior transparência. Então haja obscurantismo para o que veio antes, né? Tava realmente uma situação difícil de ser levada. Aqui, e nunca se expôs tanto dando satisfações públicas semanais. O que eu já falei, as satisfações que vocês dão são horríveis. São emendas piores que o soneto, cara. Acontece um erro claro. Vocês vêm a público, dão uma satisfação negando o erro claro, brigando com as imagens, só dá a entender que vocês são malucos. Não dá a entender outra coisa. Vocês não estão se ajudando com esse argumento. Tá pior para vocês assim. E esse negócio de que os lances passam no telão, esse específico, como eles falam, pode ter passado. Mas não passam regularmente no telão, não. Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo. Foi Palmeiras e Atlético Mineiro? Acho que foi. Foi uma das reclamações, foi tema, inclusive, no dia em que aconteceu. Agora não lembro se foi do Atlético Mineiro ou do Bahia. Mas eu lembro que foi tema. Tem notícias, é fácil da gente encontrar. Uma das reclamações é essa, que o lance foi revisto e não passou em telão nenhum. Esse é o problema, não passou no telão. Então, dizer que sistematicamente se mostra no telão para ter transparência, não é verdade. Tem lances que não passam no telão. Deveriam, eu acho que deveriam. Então, se não estão fazendo, passem a fazer, então, pelo menos daqui para frente. Só que para isso vocês precisam ter alguma câmera posicionada lá, uma câmera que tem uma resolução melhor do que uma torradeira e tudo mais. Vamos lá. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Está ruim. Nesta segunda-feira, por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro. Esse é meu medo, né? Porque a gente não sabe como é esse treinamento, o que está acontecendo ali. A gente só sabe que parece que quanto mais eles treinam, mais investem, que nem eles falam aqui, piora a sua situação. E também hoje à tarde, pelos próximos 15 dias, as árbitras vão passar por cursos. As árbitras? Ué, por que está no feminino aqui? Enfim. As árbitras vão passar por cursos, treinamentos e aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos e com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços esses que somos pioneiros no mundo, sério mesmo. Vocês podem ser pioneiros no mundo em muita coisa. Poucas elogiosas, se é que alguma. Talvez a necessidade desse investimento em melhoria seja exatamente o motivo do problema, né? Vocês estão precisando melhorar bastante porque está muito ruim.
Esse é o ponto. E os erros que vocês têm cometido, muitos não são de interpretação, não é tipo assim, erro de... Ah, não, será que teve intenção e não teve? Ah, será que o árbitro aqui ele poderia ter dado uma amarela em vez... Mas não é muito nesse sentido, é mais no sentido de erro de direito mesmo. É erro assim de vocês pegarem uma linha de impedimento que deveria ser traçada e não traçarem de propósito. E depois no dia seguinte fala que esqueceu e some com as imagens, como aconteceu com o Palmeiras e São Paulo, na Copa do Brasil. É erro de direito, quer dizer, a discussão é que não pode jogar com 13 em campo e o outro time com 4, por exemplo. E aqui no Brasil de vez em quando acontece esse tipo de coisa, né? Erros dessa natureza. E para vocês que são um pouco inteligentes, eu não estou falando literalmente disso, eu estou falando de erros dessa natureza, não desse caso específico. Mas é assim, no Brasil acontece isso direto, né? Aí eles dizem aqui, equívocos de arbitragem de jogadores acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. São parte do processo, do mecanismo do futebol, que não é feito por máquinas, né? Portanto, nada justifica o que se for... Tá. Como eu já falei aqui, sim, acontecem erros, mas erros interpretativos, de repente um rigor a mais, um rigor a menos de um árbitro ou outro, esse tipo de coisa sempre vai ter, tem mesmo. Eu não sei se vocês estão assistindo a terceira divisão do futebol búlgaro, a terceira divisão do futebol da Lituânia, e lá tem acontecido muito isso. Confesso que se for na quarta divisão do futebol romeno, eu não tenho acompanhado tanto assim quanto eu gostaria, sabe? Então, se isso está acontecendo lá, bom, aí tudo bem, mas na elite do futebol europeu, isso aqui não é o padrão, não. Não é o padrão. E não sistemáticos assim. Então não é erro de, não, hoje o VAR está descalibrado. Não, hoje a gente não tinha a câmera que a gente devia ter. Não, hoje a gente esqueceu de marcar a linha. Não, hoje a imagem sumiu. Não, erro assim não tem, não. Não venha falar disso, não. O Manchester City não é campeão da Liga Inglesa, da Premier League, entrando em campo com 13 jogadores e o árbitro esqueceu de contar quantos tinha e o jogo acabou antes dos 45 minutos. Não é assim que acontece, não. Vamos com calma aí. Aí eles terminam. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e procurador do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva para que ele revele qual seria o esquema ou sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. A gente já explicou aqui, lá no comecinho do vídeo. Não necessariamente é intencional, embora pareça muitas vezes, mas o simples modo como o futebol está organizado e ele é gerido, o modo como a gente gera as coisas aqui, faz com que muitas vezes o melhor não vença porque tem muito percalço ali, tem muita pedra no caminho que não deveria ter. Não quer dizer que tem um cara maquinando ali, hoje eu quero que ganhe esse, amanhã eu quero que ganhe aquele. Embora isso também a gente não saiba se acontece, porque tem muito escândalo de aposta. Aí a gente já teve o Campeonato Brasileiro de 2005, que foi uma vergonha em relação a isso, enfim. Mas a gente está partindo do princípio que não é safadeza, que é só burrice mesmo, que esses são só incompetentes, inóbeis, toscos, covardes, não tem uma visão clara dos fatos. A gente está assumindo só que vocês são muito ruins mesmo, certo? Então o esquema todo é montado de um jeito que prejudica mesmo os bons trabalhos. É difícil. Gerir o futebol no Brasil é difícil. E aí o Palmeiras responde, pessoal, eu não vou pôr a nota completa do Palmeiras porque também foi mal feita, sabe? Sinceramente, eu não sei quem escreveu, mas eu vou dar um destaque só para uma parte aqui que vale a pena dar uma lida, porque o resto é meio fraco. Mas aqui diz assim: diante da agressiva nota oficial divulgada nesta segunda-feira pela CBF, a Sociedade Esportiva Palmeiras propõe alguns questionamentos no sentido de defender os direitos do clube e contribuir com a melhora do produto futebol. Aí tem algumas coisas aqui que eles questionam, que nem são tão assim. Mas eles dizem aqui, por exemplo, se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto assim em tecnologia, por que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha de gol, como aconteceu no recente duelo entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileiro? É uma boa pergunta. Por que o Zé Ivaldo do Atlético Paranaense não foi expulso após acertar uma cotovelada na nuca do atacante Hendrick, em lance revisado pelo VAR? É uma boa pergunta. Por que a comissão de arbitragem, presidida pelo Wilson Seneme, nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo erro grave cometido pelo VAR na Copa do Brasil do ano passado? É uma excelente pergunta. Uma das melhores aqui, inclusive. Eu gostaria de saber também. Já que estão errados e vocês falam que admitem os erros, apontam suas equipes, eu não vi. Às vezes vocês fizeram e esqueceram de publicar. Não tem aquele botãozinho publicar? Quando vocês fazem a postagem, você tem que clicar lá, publicar, CBF, senão a gente não fica sabendo. Se vocês pediram desculpa, não tem ninguém sabendo. E eu adiciono aqui esses questionamentos do Palmeiras. Por que no jogo de Palmeiras Atlético Mineiro, a câmera do VAR parece que foi encontrada numa liquidação de produtos de segunda mão, era uma câmera usada já de 20 anos atrás, que não tinha qualidade de imagem para definir o lance.
Por que não se ficou com a decisão de campo? Já que não havia clareza nenhuma de se havia ou não algum impedimento no lance. E não se pode ter clareza mesmo, porque a câmera era horrível, estava mal posicionada. Vocês investem tanto? Por que no jogo de Palmeiras e Bragantino, o goleiro do Bragantino faz um pênalti no Endrick, agride o jogador do Palmeiras também, ao invés de revisarem pelo VAR, vocês alegam que foi falta do Endrick? Não tem nenhum lance, não tem nenhuma imagem mostrando essa falta. Até agora eu estou procurando. O Endrick estava correndo em direção da bola, o goleiro do Bragantino segura ele, bate na cabeça dele e é falta dele. Não tem o menor sentido. Como foi dito aqui, por que no lance Palmeiras e Bahia a gente não consegue ter uma imagem se o bola entrou ou não? Palmeiras e Atlético Mineiro, agora Palmeiras e Atlético Paranaense. Por que o jogador não foi expulso? Se tinha VAR, tinha revisão, tinha não sei o quê. Então eu estou apontando aqui pelo menos 4 erros grotescos que aconteceram praticamente em sequência. Aí é por isso que eu digo, os lances duvidosos, vocês fazem a gente ter dúvida sobre se são duvidosos ou não. Porque lances duvidosos sempre vão existir no futebol. Mas eles meio que se diluem, né? Porque uma hora acerta, uma hora erra, uma hora é para você, uma hora é contra. E ninguém quer que o seu time seja favorecido. Eu, particularmente, não quero. Por exemplo, teve um pênalti pro Palmeiras contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, que eu acho que não foi. Poderia não ter sido marcado, tranquilamente. Lance, me encontrem outro aí, eu, de cabeça não estou lembrando. Pode até ser que tenha algum. Mas mesmo assim são lances de natureza diferente, geralmente. Essa coisa de, interpretação e tal. Esse tipo de lance não é interpretativo, não. Cotovelada na nuca, o cara não está disputando a bola. Que interpretação tem nisso? Ah, eu quis só segurar o jogo, era muito cedo para expulsar. Bom, então você é covarde, o árbitro que fez isso. Então é um covarde, é um banana. Não teve o discernimento ali de fazer o que era correto naquele momento. Mas se for assim, então o primeiro lance de jogo eu vou dar uma tesoura no meu adversário, bem no joelho do cara. Ah, no começo do jogo eu não posso expulsar porque está muito cedo. Não, como assim? Então no primeiro lance de jogo eu vou dar uma cotovelada na cara, uma tesoura no meio das pernas do cara. Não é assim que funciona, não. Agressão é agressão, pô. Por fim, o Palmeiras termina aqui. Contudo, diante da nota oficial divulgada pela CBF e dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, entendemos ser este o momento oportuno de demonstrar em público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia. Isso aqui eu acho que não é só um discurso, tem que ser mesmo. A regra tem que ser o mais padronizado possível e as coisas têm que funcionar, no mínimo ali de aceitar. Não dá para o Palmeiras ficar sendo prejudicado insistentemente, sem falar nada. E comentando isso, né? Quem falou algo a respeito foi o Paulo Nobre, o ex-presidente do Palmeiras, que se manifestou aí em suas redes sociais. Vou ler rapidamente aqui o que ele disse, que digamos que um pouco mais interessante do que a nota que o Palmeiras produziu. Concordo com tudo que o excelente auxiliar técnico João Martins desabafou ontem. O futebol brasileiro, e não os jogadores, é motivo de chacota aqui na Europa pela péssima organização, pela complacência da fraquíssima arbitragem sem critérios e pela nossa ilusão de termos o campeonato mais competitivo do mundo. Está reforçando aquele argumento que eu mesmo coloquei aqui no começo. Realmente, o europeu não está nem aí para o campeonato brasileiro e acho que se ele parasse para ver, ele ia falar, pô, muda de canal, vai outra coisa, não está passando os Simpsons aí em outro canal, vê alguma coisa melhor. Com relação a essa pluralidade de times vitoriosos, se analisarmos a fundo, encontraremos muitas situações estranhas a respeito da normalidade e transparência dentro de campo. E tudo acaba caindo no esquecimento e se banalizando sob a justificativa de que são coisas do futebol. A grande verdade é que só montar um grande time no Brasil não basta, pois o mesmo esforço que jogadores e comissão técnica têm que ter nos treinos e nos jogos é necessário ter fora de campo nos bastidores, não para seu time ser beneficiado, mas simplesmente para não ser prejudicado. E ele, Paulo Nobre, fez isso enquanto presidente do Palmeiras em 2016, a gente lembra. Caso contrário, o sistema, entre aspas, tenta democratizar e socializar a esportividade, tentando evitar que um time tenha muita hegemonia. E de novo, o Abel está corretíssimo hoje em dizer contra tudo e contra todos, pois no momento somos a bola da vez e nosso sucesso incomoda muita gente. E além de termos que lutar esportivamente para vencer os motivados adversários, nós deveríamos também trabalhar nos bastidores para não sermos engolidos pelo sistema. Só que essa função não cabe ao Abel, ao João Martins, nem à comissão técnica. Fazer bastidor é trabalhar a prevenção de um mal. Se isso for feito apenas depois do prejuízo causado, o leite já terá sido derramado. É um trabalho chato e semanal. A Federação Paulista de Futebol fica ao lado da Academia de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol fica a 40 minutos de voo pousando em Jacarepaguá. Que Deus nos proteja, pois depois dos acontecimentos dos últimos 3 jogos do Brasileirão, só rezando mesmo. Pois é, esse é o ponto, né? E como ele diz aqui, eu queria reforçar, ninguém quer ser beneficiado diante de uma reclamação dessa. Mas você quer parar de ser sistematicamente prejudicado. E os jornalistas que comentaram isso, cada paspalho, né? Eu não vou mencionar os nomes, para eles não se acharem importantes, mas
tem da Gazeta, tem da Bandeirantes, Band News, acho que é, sei lá, Band Esportes, alguma coisa assim. Tem da Jovem Pan, tem da ESPN. Falaram tanta bobagem em relação a isso. Um deles falou que, ao falar isso, o rapaz está colocando em xeque a lisura do campeonato. Sim, está, é claro que está. É sobre isso o problema. Então, se você interpretou dessa forma, parabéns. Você vai tirar a nota 6 aí na redação, porque você interpretou o mínimo. Agora, se está havendo o mesmo problema, você quer que ele diga o quê? O contrário disso, só para te agradar? Você é bobo, né? Com licença, mas você é bobo. O outro falou, não, mas ao dizer isso ele está desrespeitando o Botafogo. O que o Botafogo tem a ver com essa história, meu Deus? O Botafogo está ganhando seus jogos, de uma forma geral, de uma maneira ok, inclusive contra o Palmeiras. Não foi esse o caso, assim, teve uma grande polêmica de arbitragem. Não, venceu o Palmeiras, por exemplo, como venceu outros jogos. Está sendo líder na moralzinha, sem... Não tem nada a ver com o Botafogo a discussão. De onde que você tira o Botafogo nesse negócio? O que está sendo dito é, o trabalho do Palmeiras está sendo prejudicado. Essa é a afirmação. Existe um sistema montado, pelo modo como ele se estrutura, quem gere, as condições de trabalho, a questão da arbitragem, etc., que está prejudicando o trabalho do Palmeiras. Isso está sendo dito. Daí para frente, você tirou da sua cabecinha oca. O Botafogo não tem nada a ver com essa história. Nada. O Botafogo esquece, não tem nada a ver com o Botafogo. Outro paspalho disse que... Como é que era? Sim, lembrei. O paspalhinho, né, coitado. Esse é um coitado, na cara de velório que eu vou te falar. Na verdade, ele tem cara de pneu furado. Ele falou que o técnico do Palmeiras falou que se o Palmeiras não for campeão é marmelada, hein? Vem cá, meu querido. Vai tomar conta do seu time que não ganha nada desde que o mundo é mundo? E para de encher o saco. Você está se fazendo de tonto, né? O que vocês mais fazem é bater em espantalho. Você mesmo está criando um argumento, e ninguém disse isso, e está querendo rebater com base no que você interpretou na tua cabecinha problemática. Não é esse o problema, né? Se o Palmeiras não venceu, o campeonato foi manchado. Não é esse o problema. A questão é, se o Palmeiras fizer o seu melhor e perder, tá tudo certo. Agora, se o Palmeiras fizer o seu melhor e perder porque tem alguma coisa estranha acontecendo, estranha ao futebol, estranha ao processo de treinamento, do preparo dos jogos, da execução dos jogos, aí temos um problema. E não é porque é o Palmeiras, né? Seria um problema para qualquer time. Um problema dessa natureza é um problema e ponto. Então, outro banana aí falando bobagem. Enfim, teve mais argumentos aí. Quer dizer, vamos nos vendar, colocar uma venda para os fatos, a gente finge que não está acontecendo nada, finge que isso é o normal, finge que isso é um produto de qualidade, esse é o padrão que a gente quer para o futebol brasileiro e para a arbitragem, e vamos dizer que não, está chorando, está reclamando de barriga cheia, queria ver se ele torcesse para o Santos, o que ele estaria falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Seu time ganhou muito recentemente, então você não pode reclamar. Olha, vai te catar, tá? De novo, vai tomar conta do seu time. Então é isso, pessoal. Um vídeo mais extenso, como eu falei, eu não queria adicionar esse conteúdo ao vídeo anterior, porque ia ficar mais pesado, ia ficar muito longo. Mas a situação é essa. A arbitragem está uma porcaria, a CBF ignora o problema, tenta jogar para debaixo do tapete e ainda acusa de volta. Obviamente isso vai ter repercussão para o João Martins? Acredito que sim. Acredito que eles vão perseguir mais ainda o João Martins. É justo? Não me parece. O Palmeiras tem sido prejudicado? Tem, bastante. Infelizmente, bastante. É porque tem alguém premeditando o prejuízo ao Palmeiras? Não sei, a gente quer crer na nossa ingenuidade, na nossa inocência, na nossa boa fé, que não. Porque para você provar o contrário, você precisa de mais elementos materiais, assim, né? Fazer uma coisa mais robusta. Agora, que a gente tem indícios de que, se não é intencional, que pelo menos ninguém se preocupe em melhorar o nível da situação do VAR, da arbitragem, etc. Isso a gente tem indícios abundantes. Só você assistir a cada rodada do Campeonato Brasileiro, esses indícios só se acumulam e se amontoam. Então a situação é ruim, é feia. Daqui para frente só posso dizer uma coisa, que vença o melhor. Se o futebol for decidido dentro de campo, o máximo possível que ele for decidido dentro de campo, com belos gols, com tabelas, com gol de cobertura, com dribles, com desarmes e não sei o que, quanto mais for decidido assim, melhor. Quanto mais for decidido com declarações de segunda-feira do CNM, com lances de VAR malucos que não são revisados, que esquece de traçar linha, que a imagem some, que a câmera esqueceram de posicionar, ou que a câmera estava com defeito, ou que o VAR não está calibrado e não sei o que mais, pior, certo? Então fica a expectativa. Você acha que vai melhorar alguma coisa? Acho que não. Esse pessoal da CBF já demonstrou que é
é bem limitado, né? Não tem muita capacidade de lidar com os fatos diante dos olhos. Eles preferem viver no mundo da fantasia deles. Me lembra, inclusive, um tipo de gente aí que... Eu não quero misturar os assuntos do canal aqui, mas me lembra um tipo de gente aí. Mas acho que não vai melhorar. Então, por enquanto é isso e faço minhas as palavras do João Martins.